Nós temos, todo ser humano, um dos sentimentos básicos do ser humano é o medo. Nós temos medo de muitas coisas. Medo de perder a saúde. Em falar nisso, nós vamos ter um evento dia 22 de outubro, e você deve se lembrar e ajudar nele também, a feira de saúde, mas medo de perder a saúde, medo de perder o emprego, medo de perder a autonomia, não conseguir cuidar das suas coisas, medo de perder a memória, a capacidade física, medo de ter problemas com os seus filhos, no seu casamento, muitos medos, e eles fazem parte do nosso dia a dia. Alguns medos se tornam fobias. Algumas fobias significam aquele medo que é extremamente exagerado. Aquele medo que muda a sua frequência cardíaca e respiratória. Você pode ter ataques de pânico. E esse medo não representa, e esse agressor não é tão perigoso quanto parece. Alguns medos são culturais. A gente nasce em uma cultura onde aquilo é assustador naquela cultura. Em outras culturas, aquilo não é assustador. Pode passar o primeiro, eu não estou com um passador aqui, são poucas imagens, mas existem muitas fobias. É medo de todo tipo de medo que tem. Claustrofobia, muito conhecido, tem gente que não pega elevador, hipótese nenhuma, porque tem medo do elevador. De ambientes pequenos, fechados, eu acho que você já conheceu alguém assim. Um muito comum é o último da lista, a aerofobia. Tem medo de andar de avião. Alguém aqui tem medo de andar de avião? Aí, tem bastante gente. Eu conheço gente que anda de carro 2 dias e tal, paga mais caro no ônibus, às vezes, quando tem a promoção, mas não consegue entrar no avião. Sabe que tem muito mais acidente na rodovia do que nos céus, mas não consegue. Aerofobia. Tem gente que, eu não sei como faz, né? Tem hidrofobia, medo de água, né? Como faz para tomar banho, para viver? Demofobia, pessoas que têm medo de muita gente, de aglomeração, de estar no meio de muitas pessoas. Tem pessoas que têm medo de tempestades, de raios, ficam em pânico, desesperadas. Alguns desses medos, eles são culturais, como eu falei. Pode passar o próximo. Numas culturas, esses animais, esses insetos, são assustadores. Passa o próximo. Em outras culturas, eles não são assustadores. Em outras culturas, esses animais são até alimentos. Passa o próximo, por favor. Eles são até alimentos. Enquanto aqui no Brasil as pessoas têm pânico da barata, 3 bilhões de pessoas podem se alimentar delas. Algumas na China, na Índia, comem. É cultural. Esse medo, esse nojo. A gente tem nojo, outros salivam. Como lidar com medo? Pode tirar. Como lidar com medo? Como vencer o medo? Existem muitas técnicas para lidar com o medo, para enfrentar o medo. E uma das técnicas é a exposição ao agressor. A gente chama isso de uma exposição deliberada. Você vai trabalhando isso
o psicólogo ou a pessoa, um treinador, vai trabalhando com você o medo, vai mostrando para você e vai expondo, porque a única forma de você vencer ao medo é se você realmente consegue se expor àquilo sem entrar em pânico, sem aumentar a pressão, a frequência respiratória, ter aquele desespero, e isso você vai se expondo gradativamente. Então, quem tem medo de altura, ele vai subindo aos poucos e vai se acostumando com a altura e vai estando em um ambiente seguro e ele vai vencendo o medo. Ele precisa se expor para vencer o medo. Eu tenho uma foto de uma feira de saúde que eu participei, pode colocar aí, que eu estou com uma serpente no braço, e você vai ver nessa foto que eu não estou com medo. Eu estou sorrindo, tranquilo. Mas por que eu estou sorrindo tranquilo? Eu não achei essa cobra na rua e pus ela no meu braço, jamais faria isso. Porque ao meu lado aí está o doutor Vinícius, que é um médico veterinário, que cria essa cobra, que sabe que ela não pica, que sabe que ela não é venenosa. Ali tem vários colegas, um pastor, jovens, que já tinham pego a cobra, passado para lá, e aí eu tive segurança, confiança de pegar a cobra e estar rindo, porque se ela aparecesse no meu braço sem eu ver, eu não estaria com essa atitude. Então, a exposição deliberada, quando te avisam, olha, você vai, aqui tem uma cobra, já é assustador, mas aqui tem uma cobra, eu vou mostrar para você que ela não é venenosa, que ela não vai te picar e que você não vai morrer por causa disso. E aí ele pega a cobra, põe no braço, coloca, avisa. Você pode ficar tranquilo, se você não fizer nada, ela não vai te morder. Olha aqui como que pega, olha como faz. Ele vai explicando o que vai acontecer, o que você precisa fazer, que atitude. Você vai ganhando segurança, e você se expõe sem medo. Você toma aquela atitude que jamais tomaria, porque você sabe que existe um perigo, que existe um risco, mas você faz isso. Por quê? Porque você teve uma exposição deliberada com um treinador, com alguém capaz, que te passou segurança, que te passou certeza de que você pode tomar aquela atitude. Da onde vêm os medos? Da onde vêm os medos? A maioria dos medos e das fobias, eles vêm de alguma experiência traumática do passado. Existem 2 ditados populares que eu acho que vocês conhecem, né? Vamos ver se vocês conhecem mesmo. Gato escaldado tem medo de água fria. Por que ele tem medo? Porque um dia ele foi escaldado. Então, as nossas experiências do passado, que foram traumáticas, que foram feridas, que até cicatrizaram, mas a memória da dor, a memória do que aconteceu, nos faz evitar qualquer coisa que lembre aquela situação do passado. E existe um outro, que é cachorro, cão picado de cobra, tem medo de linguiça, né? Porque é o salsicha. Por quê? Porque a experiência passada faz com que ele evite qualquer coisa que lembre aquela experiência dolorosa que ele vivenciou no passado. O que isso tem a ver com o que a gente quer conversar hoje? Abre sua Bíblia em um dos capítulos mais fantásticos da Bíblia, João 14,
Jesus abre esse capítulo quando ele está se aproximando de sua despedida, de sua partida, e ele vai preparar os discípulos para ficarem nesse mundo de pecado, enfrentar o governo, a fúria dos romanos e dos judeus, sem a presença dele. E ele começa o capítulo abrindo assim: não se turbe o vosso coração. Não fique com medo. Não tenha medo. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Ele está dizendo para você não ter medo, não ficar com o coração ressentido. O medo nos leva à sensação de impotência, de ameaça, de intranquilidade, de abandono. O medo nos leva a nos sentir expostos. O que eu vou fazer ali? Eu vou perder o controle. Eu não sei lidar com essa situação. Eu não sei conviver com isso. Eu não consigo conviver com isso. E Jesus diz assim: não tenha medo. Creia em mim. Eu sou a solução para o seu medo. A sua confiança em mim é o que vai dar segurança para você enfrentar o medo. Do mesmo jeito que o veterinário falou para mim: não tenha medo, está aqui, ó. Vamos lá, você consegue, eu estou com você, eu estou aqui do lado, eu sei lidar com isso, eu conheço esse animal. Jesus está falando: vocês não precisam ter medo. Por quê? Porque eu estou aqui. A minha presença é sua segurança. O fato de eu estar com vocês é isso. Não precisa mais de medo, porque eu estou aqui. É tipo o pai. O filho está com medo de ir tomar a vacina, o pai diz: não, eu vou com você. Eu vou estar com você. Eu vou estar do seu lado. Eu vou com você. Não precisa ter medo. Ninguém vai fazer mal a você. E ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Mas eu vou preparar um lugar. E quando eu for, vou preparar o lugar e voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ele está dizendo: olha, eu vou, mas eu não deixei você. Eu vou porque eu quero levar você para um lugar que eu estou preparando. Você é tudo para mim, eu não estou abandonando você. Eu estou preparando porque você vai para a minha casa agora. Então, Jesus está transmitindo para os seus discípulos a certeza de que eles, embora não o vissem mais, ele pensava neles, ele amava eles e ele estava trabalhando por eles. E que um dia essa separação ia acabar. E aí entra alguns textos em João 14, muito interessantes, onde Jesus é contestado por 3 discípulos diferentes. Jesus fala: vocês sabem isso. Aí vem Tomé e diz: não sei. Aí Jesus diz: mas vocês conhecem isso. Aí vem Filipe e diz: não, a gente não conhece. Aí depois vem Judas, não Iscariotes, e Jesus fala: mas vocês vão fazer isso? Ele diz: não, a gente não sabe. Se vocês lerem o texto, é longo, mas parece que Jesus, quem lê a primeira vez, parece que Jesus não conhecia os discípulos que tinha, porque ele fazia uma afirmação e era contestado em seguida por outro. É como se um professor dissesse: eles sabem disso? Não sabemos. Que vergonha teria o coordenador se chegasse na sala e fizesse essa pergunta. Olha só,
aqui, e vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos. A vergonha do professor, não sei. E Jesus, resumindo essas contestações, ele, mas vocês conhecem um pai? Aí vem Filipe e diz, mostra-nos o pai. Como é que é o pai? Ele falou, mas quem me vê, vê o pai. Vocês conhecem o caminho, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês sabem, mas a gente não sabe porque vocês passaram comigo 3 anos e meio. E quem me viu, quem me conheceu, conhece o Pai. Quem me viu, conhece o caminho. Quem conviveu comigo, vocês conviveram, está pronto para fazer as obras que eu faço, porque eu fiz, vocês viram, eu sou o exemplo. Eu sou a segurança de vocês. Quando vocês estiverem em situações difíceis, vocês conhecem o caminho, porque vocês me viram em situações difíceis e viram o que eu fiz, então vocês conhecem. Vocês pensam que não conhecem, vocês pensam que não podem, mas vocês vão fazer as coisas que eu fiz, e maiores do que as que eu fiz. E essa frase é muito impactante, porque João 14:12 é um dos textos que mais me incomoda em toda a Bíblia, e eu quero ler com vocês, e ele afirma, em verdade vos digo, que quem crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Já pensou nisso? Os discípulos estavam dizendo, a gente não sabe, a gente não conhece, a gente não consegue. Jesus disse, consegue, vai fazer, ainda vai fazer maior, porque vocês me conhecem, vocês andaram comigo, vocês vão fazer, porque eu vou para o Pai. E ele disse mais, e isso é muito sério aqui, verso 13, e tudo quando pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, o farei. Olha, que sério. Vocês me conhecem, vocês vão fazer o que eu faço, vocês sabem entrar em situações difíceis, vocês não têm que ter medo. Vocês podem fazer, porque vocês me conhecem, e vocês vão ser usados por mim para glorificar o Pai. E eu pergunto aqui, será? Será que eu não falo igual os discípulos? Senhor, mas eu não conheço então. Senhor, então eu não, mas você me conhece. E aí vem um verso na Bíblia, que reafirma e mostra e consolida que a Bíblia é uma só, porque é dito por Jesus nessa orientação final aos seus discípulos. E ele diz aqui, verso 15, se me amais, o quê? Guardareis o quê? Os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aonde está a segurança? Na presença de Jesus. O que nós temos que fazer para estarmos em segurança? Guardar os mandamentos de Deus. Eu acho muito interessante, infelizmente existem cristãos que acreditam que a lei, eu não estou falando só dos 10 mandamentos, mas que a lei de Deus foi abolida, inclusive os 10 mandamentos, acreditam, mas que os mandamentos de Deus não são mais válidos. Olha, eu tive o trabalho, e vou fazer um teste com vocês aqui. A gente gosta de ler salmos. Salmos, todo mundo conhece alguma coisa de salmos.
E realmente Salmos está no centro da Bíblia, e isso é muito significativo, porque na cultura ocidental, na nossa cultura, quando a gente quer dar destaque para alguma coisa, a gente ou põe primeiro lugar, ou a gente no último, a gente finaliza falando daquilo. Então, quando a gente quer destacar, ou eu ponho em primeiro lugar, ou ponho na conclusão. Só que na cultura hebraica é no meio, chamam de quiasma. Aquilo que está no centro é o mais importante. Abre sua Bíblia agora no meio. Em que livro vocês vão abrir? Salmos. Se a gente for mais específico, em que salmo vai abrir? 23? Não, quase. Mais para frente um pouquinho. O maior salmo da Bíblia. 119. Muita gente sabe o Salmo 123. A forma de dar ênfase em uma coisa na Bíblia, você vai ver que na Bíblia não tem superlativo. Não existe superlativo na Bíblia. Você não vai ver muitíssimo, não existe isso. Como que se dá ênfase numa coisa na Bíblia quando ela é importante? Repete. Jesus, quando falou, em verdade vos digo, quando começa a repetir, presta atenção. Abre sua Bíblia no Salmo 119. Pode colocar aqui. Salmo 119 tem quantos versos? 176 versos, certo? Ou a minha está diferente? 176 versos. Se você pegar como sinônimos, e são equivalentes, as palavras lei, mandamento, juízo, palavra, estatuto, caminho do Senhor, vocês entendem que elas podem ser, nesse contexto, como sinônimos? Caminho, estatuto, palavra, lei, regra. 173 versos falam de mandamento. 173 versos falam de mandamento. Só 3 que não falam. Só 3 que não falam. Então, pega a sua Bíblia aí, põe aqui, Salmo 119. Você pode ver que qualquer verso, exceto esses 3, eu posso substituir a palavra que está aí por mandamento, que vai dar certo. Quer ver? 119, verso 1. Vamos lá. Me ajuda aqui. Para todo mundo ver. 119, verso 1. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam no mandamento do Senhor. Não dá certo? Dá certo. Verso 2. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e buscam de todo o coração. Prescrições e mandamento. Não dá certo? Dá. Bem-aventurados que guardam os seus mandamentos e buscam de todo o coração. Verso 3. Verso 3. Não praticam iniquidade e andam nos seus mandamentos. Dá certo? Dá certo também. Verso 4. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Verso 5. Tomara sejam firmes os seus passos para que observem os seus mandamentos. Está repetindo a mesma coisa o tempo todo? Você já viu um salmo de 176 versículos falando a mesma coisa, do primeiro até o último? Só 3 versículos que não falam do mandamento. E tem verso que fala 3 vezes mandamento, num verso só. Fala lei, mandamento e estatuto, num versículo só. E você dizer que a lei... Aí você pode repetir o Salmo 23, de o Senhor é meu pastor, e dizer que o 119 não tem valor. Repetindo 173 vezes no meio da Bíblia. As 2 características para dizer é importante.
E Deus repete, é importante, é importante. E Jesus fala, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Se vocês querem não ter medo, andar em segurança, se vocês querem ser felizes, guardam os meus estatutos, guarda as minhas leis, guarda minhas prescrições, obedeça a minha palavra. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O que está caindo e perdendo a validade? São os mandamentos de Deus? Ou é o amor dos professos filhos de Deus? Com certeza, o que está caindo é o amor dos filhos de Deus, porque Jesus falou, se me amam, guardam os meus mandamentos. Então, se não precisa mais seguir a lei, os mandamentos, as prescrições de Deus, é porque não tem mais amor, não tem mais paixão para fazer a vontade de Deus, não tem mais interesse em fazer a vontade de Deus. E Jesus falou, vocês me conhecem, vocês conhecem os mandamentos. E ele diz, eu rogarei ao Pai, e Ele vos... Antes de passar para essa segunda parte da mensagem, vamos fazer um desafio. Me fala um número de um só, não vale cair nesses 3 aí que eu não tenho ele decorado aqui, eu tenho ele na minha Bíblia. Fala um número de 1 a 176, alguém, fala um número. 57, 119 e 57. Deixa eu ver se esse é um dos 3, mas vamos lá, vamos ver agora. 119, 57. O Senhor é minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras, eu disse que guardaria os teus mandamentos, todos, menos 3. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Qual é a nossa segurança? A presença de Deus, a presença do Pai. Vocês creem em mim, eu vou estar com vocês, não tenham medo, vocês vão fazer coisas tremendas que nem eu fiz. Segurança de vocês, guarda os meus mandamentos, estejam comigo, eu não vou estar com vocês, eu vou enviar outro Consolador. Aí tem 2 mensagens, ele vai estar sempre com vocês. Consolador, para quem que serve um consolador? Para quem é próspero, não tem problema, tem tudo o que quer na vida, precisa de consolador? Não precisa. Eu não passo analgésico para quem não tem dor. Quem tem dor, quem não tem dor, não precisa de consolador. Consolador é para quem tem dor. Você tem dor? Se você tem dor, você precisa de um consolador. Se você reconhece suas dores, se você reconhece suas perdas, se você reconhece suas necessidades, você tem desejo de ter um consolador. E ele disse que ia enviar um outro consolador, porque ele estaria sempre conosco. E Jesus não poderia estar... Jesus não pode dizer uma coisa que ele não cumpre. E ele disse, não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei, eu vou enviar um Consolador. E ele convenceu os discípulos que ele ir era melhor do que ele ficar com eles, porque eles teriam vantagens em ter o Espírito Santo, e que o Espírito Santo faria o que ele não poderia fazer. E todo mundo diz, mas seria tão bom se eu tivesse, como os discípulos, a experiência de andar com Jesus. Eu também penso assim.
Mas Jesus diz, olha, você não tem deficiência nenhuma em relação aos que viveram quando eu estive aqui, porque você tem um Consolador. O Espírito Santo está disponível para você. Ele vai fazer a obra que eu não fiz. Ele conhece você, suas necessidades, você pode ter o consolo, o conforto do Espírito Santo. Ele faz coisas que eu não consigo, que eu não posso fazer e que eu não posso alcançar agora, mas o Espírito Santo, o Consolador, vai estar com você e eu vou voltar para vocês. E ele repete a mesma mensagem, como eu disse, a ênfase é por repetição. E ele diz no verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Sabe, o que a gente precisa? A Bíblia toda, ela deixa muito claro que nossa natureza é ruim, é pecaminosa, é má, e que nós temos aversão à lei de Deus. Nós temos aversão, naturalmente, tendência para o mal. E que em nós não habita bem nenhum. Mas Deus diz que, por sua graça, nós podemos ser diferentes, que sua graça é transformadora, que Ele consegue colocar em nós coisas que não são naturalmente nossas. Isso não vem de nós, vem dEle, mas que isso precisa ser feito. E quando isso acontece, nós guardamos os mandamentos. Nós passamos a amar a Deus, a reconhecer a Deus. Essa transformação, ela acontece. A nossa natureza carnal, pecaminosa, ela é removida pela graça de Deus. Removida, ela é dominada pela graça de Deus. Removida completamente, ela vai ser na glorificação. Mas ela é dominada pela graça de Deus. Tem uma história que me chamou muito a atenção, que eu li essa semana, e ela ilustra palidamente o que pode acontecer, o que acontece na vida daquele que recebe de Deus um dom que não é nosso. Um dom da presença do Espírito Santo que faz com que a gente ande nos caminhos de Deus. Porque não é nossa natureza. Nossa natureza é para as coisas ruins. Eu vou sempre lá para o hospital São Paulo, e quarta-feira, ali na Liberdade, ali na quarta-feira tem uma feira. E quem está no grupo aí da saúde sabe que eu gosto de ir lá e eu compro o meu café da manhã ali. O que vende na feira? E na feira vende um monte de coisas, né? Mas uma das coisas que eu gosto na feira é que eles descascam manga, abacaxi, melancia, mamão, deixam tudo num potezinho ali. Ali também tem castanha, eu compro a castanha, compro aquele potezinho, gosto sempre de um aipim, que eles cozinham ali, põem, aí eu vou lá, pego aipim, pego aquele monte de fruta, pego a castanha, e vou lá. Às vezes está na hora do centro cirúrgico, eu vou para o centro cirúrgico, para a sala dos médicos lá, abro aquilo ali e vou comendo o aipim, a castanha e as frutas. Só que na feira também vende pastel e caldo de cana. Toda feira tem, eu acho. E aí eu chego com o aipim,
com os meus saquinhos lá de coisa, e os outros, e a maioria absoluta vai chegando com aquele pastel. O pastel dá aquele cheiro, né? Aquele caldo de cana, e vai. E as pessoas falam assim: Rogério, como que você consegue? Eu falei: gente, mas comer manga é tão complicado assim? Comer mamão? Não é possível, isso daí normal. Eu não sou uma pessoa do outro planeta, porque eu como mamão, abacaxi e castanha. Ah, mas como que você consegue esse cheiro? Eu falei: gente, o meu estômago é um só, ele não cabe essas duas coisas às vezes. Eu decidi, por saúde, que vou para cá, para esse lado aqui. Mas todo mundo sabe que deveria escolher mais as outras coisas. Todo mundo. Hoje não tem falta de conhecimento. Não conheço os mandamentos de saúde, as leis. Não, todo mundo sabe hoje. Difícil é você fazer aquilo que você sabe que deve ser feito. Porque a feira está lá para todo mundo, o preço não é tão diferente, e você vai lá e escolhe o errado. O difícil é escolher o certo, é viver no que é certo, é fazer a decisão certa. Você quer, mas você não consegue, porque não é nossa natureza. Não é nossa natureza. Eu estava ontem numa palestra e um palestrante foi falar e disse: é só louco para ir para a academia de manhã cedo. E eu tinha acabado de falar para ir para... Antes dele, eu que tinha que falar. Aí todo mundo começou a rir, porque eu tinha falado que ia, que fazia, e o próximo, que foi falar sobre inteligência artificial, falou que só louco. E todo mundo começou a rir e olhar para mim. Eu disse: sou louco, então. Mas por quê? Porque as coisas que Deus prescreveu para que seus filhos sejam felizes, elas estão difíceis de serem vividas, aplicadas, e é isso mesmo, é difícil. Mas existe forma disso acontecer. Em 2012 aconteceu uma coisa impressionante nas Olimpíadas nos Jogos Paralímpicos de Londres. Haviam dois corredores que chamavam a atenção do mundo. Um era um biologicamente perfeito, que era o Usain Bolt, que todo mundo conhece. Até hoje, o recordista mundial dos 100 metros rasos. E o outro era um velocista da África do Sul, o Oscar, que ele era amputado das duas pernas, e ele usava duas próteses, e ele corria, e ele estava chegando, se aproximando do tempo dos finalistas de uma corrida de 100 metros rasos. Só que ele tinha as duas pernas amputadas e usavam duas próteses. E muitos cientistas estavam falando que a prótese estava dando vantagem e não desvantagem para ele. E aquelas coisas de projeção do futuro, de que vai ter um homem que vai ser meio máquina, meio homem, com um braço mecânico, com um pé, começou a aflorar e todo mundo fazia essas comparações. E em 2012... nas Olimpíadas, em Olimpíada anterior, ou com coisa, o Oscar ele conseguiu na justiça o direito de concorrer com os saudáveis. Ele não chegou na final, chegou na semifinal, mas não teve tempo para disputar a final com um Bolt. E em 2012, o Bolt ganhou e o Oscar foi fazer uma corrida. Ele foi fazer uma corrida. Se você puder colocar a corrida, e essa corrida desse sul-africano foi surpreendente, porque o que aconteceu nessa corrida? Consegue colocar a imagem sem som? O que aconteceu nessa corrida? Assim como o Bolt corria, aí está o Oscar Pistorius, né? Assim como o Bolt saía e ninguém chegava na foto, ele fazia assim na corrida dos 100 metros. E olha o que aconteceu nessa aqui. Pode passar. Tinha um brasileiro
que ninguém conhecia ele. Se você olhar aqui na hora que eles alinham, você vai ver que o brasileiro está lá atrás, ele tinha problema de largada, esse de azul, e o Oscar ia sempre na frente. Só que, nos últimos metros, ele que saiu lá de trás, chegou em primeiro lugar. Um brasileiro. Ganhou do melhor velocista, sem pernas. E mais do que isso, a distância dele para o Bolt ficou menor do que 1 segundo. E mais do que isso, ele tinha só 20 anos. E a indústria, a poderosa indústria de órtese e prótese disse: agora a gente vai mostrar para o mundo que nós vamos vencer os homens perfeitos. Os amputados, os traumatizados, os feridos vão mostrar que eles são melhores do que os humanos perfeitos. E pegaram esse Alan Fonteles e falaram: olha, nesses 10 anos que você tem de carreira, a gente vai bater. Vamos treinar, a gente vai aperfeiçoar as próteses, a gente vai fazer uma perna mecânica que você vai ganhar do Bolt. Menos de 1 segundo, isso aí a gente tira, porque eles já vêm desenvolvendo próteses há muito tempo, vamos conseguir. E todo mundo foi. Só tinha um problema para o Alan, só um problema para o Alan. Qual era o problema? Para ele ser um atleta, ou qualquer atleta, de muito rendimento, de alta performance, você acha que ele come o que ele quer? Não. Tem uma nutricionista que diz: você vai comer isso, isso e isso. Você acha que ele treina a hora que ele quer? Não. Tem um educador físico que diz: ó, de manhã tem tanto de treino, corre tanto, para tanto, descansa tanto. Ele dorme a hora que ele quer? Não. Ele dorme a hora que o treinador dele manda ele dormir. Ele bebe o que ele quer? Não. Ele tem que obedecer os mandamentos para ter performance. Se não obedece os mandamentos, não tem. E o que aconteceu com Alan? Próximo slide. Me ajuda aí, por favor, próximo slide. Alguém? Ele não quis treinar. Não aguento mais. Eu não consigo mais comer o que mandam comer, treinar o que mandam treinar. O treinador dele ficou desesperado, disse: rapaz, você tem 20 anos, você vai ganhar muito dinheiro, vai ganhar fama, você tem um problema na largada, se larga atrás de todo mundo, 1 segundo, menos de 1 segundo a gente tira isso. Não, eu quero comer o que eu quero, eu quero treinar o que eu quero fazer o que eu quero, eu vou tirar um tempo sabático. E parou, engordou, largou, não foi. Até hoje, ninguém conseguiu bater o que os humanos fazem. Depois de alguns anos, ele voltou a treinar. Só que aí ele já estava fora da idade, não conseguiu nem classificação. Outra geração vai ter que vir. Jesus falou para os seus discípulos quando ele foi: vocês podem. Eu tenho um treinador para vocês, o Espírito Santo. Ele vai dizer o que vocês têm que fazer. Vocês podem fazer coisas maiores do que eu fiz. Vocês podem, não porque vocês são bons, mas por causa de Ezequiel 36, 27. Ezequiel. Ezequiel. Trinta e seis, 27. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus mandamentos, estatutos, e guardeis os meus juízos,
e os observeis, não porque vocês querem, porque vocês podem, mas é porque eu vou colocar isso dentro de vocês. Essa perna não é sua, ela é minha. Eu vou pôr ela e vou fazer você andar. Esse coração não é seu, é meu, mas eu vou pôr, tirar. O verso 26 fala isso: vou tirar esse coração seu e vou pôr o meu aí. Eu vou tirar essa mente sua que gosta de ver o que você quer, que gosta de comer o que você quer, gosta de assistir o que você quer. Eu vou tirar isso e vou pôr o meu espírito. E aí você vai vencer. Com as minhas próteses, com a minha implantação, você vai vencer. Você pode fazer coisas que nem eu fiz. Você quer esse implante? A questão aqui é, você quer isso? O Alan disse: eu não quero, eu não aguento mais, eu decidi o que eu vou fazer, o que eu vou comer, o que eu vou dormir, eu tenho 20 anos, eu quero viver a minha vida, ninguém decide o que eu vou fazer. Jesus diz: eu estou disposto a pôr o meu espírito, e Ele vai dizer o que você tem que fazer, e você vai fazer o que Ele quer. Quem quer esse coração? Quem quer essa cirurgia, essa implantação em sua vida? Amém. Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pela promessa do Teu Espírito. A nossa esperança é que essa cirurgia, que esse implante seja feito em nossa vida. Nós sabemos que pelas nossas pernas, pela nossa mente, pelas nossas vontades, nós nunca chegaremos onde o Senhor deseja que nós cheguemos. Mas, Senhor, nós não queremos outra geração. Entregar aquilo que o Senhor deu para nós, para ser feito por outras gerações. Por favor, Senhor, realiza esse milagre em nossa vida, nesta geração, neste tempo, para que a sua mensagem, seja feita, proclamada em todo o mundo, e que o Senhor nos use e o Senhor possa voltar para terminar a promessa que o Senhor disse que voltaria para nos buscar, para morar contigo. Fica conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema da Bíblia é Cristo e como veio salvar. Em suas promessas é visto que em breve há de voltar. Estarás pronto quando vier. És fiel em cumprir seu dever. Tens lutado com ardor, do bem sido a favor. Em ti, Jesus, pode-se ver. Estarás pronto quando
viver. Vai dizer com amor: eis meu Senhor. Estarás pronto quando vier. Não busques tesouros terrestres, que a terra passa, afinal. Dá o teu coração ao bom Mestre, teu Salvador leal. Estarás pronto quando vier. És fiel em cumprir seu dever. Tens lutado com ardor, do vencido a favor. Em ti, Jesus, pode-se ver. Estarás pronto quando vier. És fiel em cumprir seu dever. Vais dizer com amor: eis meu Senhor. Estarás pronto quando vier. Quando teu Senhor vier. Amém.